Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido, acredito que todos já tenham ouvido falar do cego Bartimeu. Mas eu quero ler com você algo aqui muito interessante do acontecimento, da passagem do cego Bartimeu. A passagem está em Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 35, vou ler para vocês. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que existia um cego. Em Marcos diz que o nome desse cego era Bartimeu, na verdade filho de Timeu. Bar quer dizer filho de Timeu. Então é conhecido como cego de Jericó ou como Bartimeu. O interessante é que a palavra de Deus diz que ele estava no caminho de Jericó, e Bartimeu ele ficava nesse caminho justamente pedindo esmola, pedindo ali ajuda, E diz que um dia ele ouviu o barulho de uma grande multidão e ele pergunta o que está acontecendo. E as pessoas dizem para ele: Jesus o Nazareno está passando. Quando ele escuta isso, a reação de Bartimeu é clamar, é gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamor de Bartimeu era justamente um clamor, um pedido de ajuda. E o que chama atenção e o que eu quero meditar com vocês é que a palavra de Deus diz que as mesmas pessoas que falaram que Jesus estava passando é as mesmas pessoas que vão dizer para ele não gritar, para ele se calar. E é interessante porque a palavra diz que eles mandaram Bartimeu que se calasse, ou seja, não adianta você gritar, ele não vai te ouvir. E aqui nós chamamos a atenção porque é interessante que é um não para Bartimeu, não é? Não grite, não clame, não adianta, ele não vai te ouvir. Era mais ou menos isso que as pessoas estavam dizendo: cala-te, não é? Não fique clamando, não fique gritando. Então é interessante porque a palavra nos ensina que ele era cego, então ele não tem noção da quantidade de pessoas, porque ele não consegue enxergar isso. Ele simplesmente consegue ter a noção pelo barulho, pelo ouvir, pela audição. Então aquelas pessoas que estão dizendo para ele não clame, não grite, são pessoas que estão tentando impedir ele de fazer o seu clamor, o seu pedido de ajuda. É interessante para pararmos para pensar, porque de repente Bartimeu, ao ser repreendido, ao ter ouvido as pessoas falando não clame, ele poderia muito bem ter parado, não é? Na noção de que, bom, ele deve estar muito longe, por isso que as pessoas estão pedindo para mim não gritar. Ele não deve estar próximo, não é? Por isso as pessoas estão dando esse, vamos dizer, esse toque. Isso chama atenção porque aí vai daquilo que as pessoas entendem. De repente devia ter pessoas dizendo: bom, ele está longe, eu não vou gritar, eles estão mandando eu ficar quieta porque ele deve estar muito longe. Ele não vai me ouvir. Só que o interessante é que a palavra diz que quando eles mandam ele se calar, porque ele não iria ouvir, ele não ia ser ouvido, a palavra diz que ele clama mais alto ainda, ou seja, para Bartimeu isso foi mais ou menos um incentivo, não é? Ele clamou, as pessoas estão dizendo: não faça isso, cala-te. Ele teve a noção de que ele deve estar mais longe, eu tenho que gritar mais alto para ele me ouvir. Então, essa vai ser justamente aquilo que Bartimeu ele vai deduzir. Porque em vez de ele parar, ele vai clamar mais alto ainda. Versículo 38 diz: Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E os que ia passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele vai clamar mais alto ainda. Aquela cala-te, não grite, fez com que ele gritasse ainda mais alto. O pensamento é: se ele está mais longe, eu preciso gritar mais alto. Isso nos chama atenção e sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Muitas das vezes as pessoas recebem não no seu dia a dia. Muitas das vezes as pessoas elas são impedidas de tentar buscar o seu objetivo, de buscar o seu projeto, de buscar os seus sonhos. Só que muitas das vezes a pessoa, quando ela recebe o não muitas das vezes ele traz desmotivação, ele nos desmotiva a continuar. Esse não para Bartimeu poderia ter desmotivado, ele poderia ter se calado e Jesus ir embora e acabou, porque ele está passando simplesmente por ali. Ele não vai ficar ali. Então o que nós temos que entender, amados? Depende de como você recebe o não. Depende de como o não, o negativo, né? Depende de como você vai absorver isso. Porque quando você recebe o não é difícil. Quando nós éramos mais novos, que aí nós éramos criança, o não normalmente foi como lição, como ensino. Não coloque a mão na tomada, não fale de boca cheia, não responda os mais velhos, ou seja, era ensinamento. Só que depois que você se torna adulto, os nãos que a vida te dá, muitas das vezes é mais duro. Não estou precisando, não tem emprego para você, não é? Então depende muito de que forma nós vamos lidar com o não. Bartimeu, quando dizem para ele, cala-te, não grite, ele vai gritar mais alto ainda. E aí nós temos aqui um texto que eu sempre gosto de dizer, existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso aqui, a voz do povo não está sendo a voz de Deus. Porque as pessoas, o povo está mandando Bartimeu se calar. Mas Bartimeu, ele está querendo alcançar o seu milagre e por isso ele grita mais alto. Então entenda uma coisa, quanto mais dificuldade aparecer na sua vida, se esforce mais ainda. Coloque mais força, coloque mais determinação, coloque mais empenho. Acrescenta a tua fé no teu projeto, porque isso vai fazer com que você alcance os seus objetivos. Porque de repente você vai estar cercado por uma multidão dizendo que não vai dar certo, dizendo que não adianta você gritar, dizendo que não adianta você se esforçar. Mas em nome de Jesus, é o teu sonho, é o teu projeto. Bartimeu não queria mais viver aquela vida de miséria, de mendigo, de ficar dependendo dos outros. Muitas vezes as pessoas estão dizendo para você que não vai dar certo, porque tem pessoas que querem que você continue dependendo dela. Muitas vezes tem pessoas querendo frustrar os teus sonhos, os teus projetos, porque o objetivo dessas pessoas é que você não alcance o seu objetivo. Meu querido, minha querida, Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, entenda, depende unicamente de você. Coloca a tua fé em ação. E isso é interessante porque Bartimeu vai ser ouvido, levam ele até Jesus e Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver. Então vê, porque a tua fé te salvou. Bartimeu, ele recebe o milagre que ele estava crendo. Então entenda uma coisa, vai ter situações, vai ter sonhos e projetos que vai depender unicamente de você. Não vai ter ninguém por você. É difícil falar isso, mas muitas das vezes tem pessoas mais torcendo para que os seus sonhos e os seus projetos deem errado do que eles iam dar certo. Então tenha isso no seu coração. O não é difícil de ouvir, mas não tenha o não como ponto final. Tenha o não como uma vírgula. Continue, coloque mais força. Não deu certo, eu vou tentar de novo. Não deu certo, eu vou insistir. Eu vou continuar, porque é isso que Deus quer de nós, amados. Pessoas que não desistem, que perseverem. É interessante porque a palavra de Deus sempre vai nos ensinar a ser perseverante, a acreditar. Bartimeu só viveu o milagre porque ele acreditou, porque ele criou, porque ele gritou mais alto. Então, não importa o que estejam falando, depende só de você. É você que tem que ser determinado e ir atrás dos teus sonhos, dos teus projetos. É interessante que quando você está em busca de um objetivo, sempre tem pessoas para dizer não, para te desmotivar. Não vai dar certo, você não vai conseguir. É uma vaga, tem 10 mil pessoas, e daí? Se a vaga é sua, você vai alcançar. Se Deus tem preparado para você,
você vai alcançar o objetivo. Ai, tanta gente, não importa, amados. Tinha uma multidão, a mulher do fluxo de sangue foi cortando todo mundo, entrando entre a multidão, porque a fé dela era, eu só vou tocar e eu vou ser curada. Quando ela toca, ela recebe o milagre. Jesus para e fala, opa, alguém foi curado. Aconteceu um milagre. Pedro vai dizer, mas Senhor, todo mundo te toca. Todo mundo, quantas pessoas te tocou? Ele falou, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Aconteceu um milagre. E é interessante que esse percurso que Jesus está fazendo, Jesus está indo para a casa de Jairo, aonde Jairo saiu e deixou a sua filha doente. E a palavra de Deus diz que Jairo está indo com Jesus para sua casa. E Jesus tinha dito para Jairo, eu vou e vou dar saúde para ela. Vou contigo, vou para tua casa. Só que quando Jesus ele para falar com a mulher do fluxo de sangue, que alguém tinha sido curado, e ela vai dizer assim, eu fui curado, há muito tempo eu sofro de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que Jesus ainda estava falando com aquela mulher, vai filha, a tua fé te curou. Chega um servo da casa de Jairo e diz a seguinte palavra, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Olha o não aí de novo. Não incomodes mais o mestre. Ou seja, Jairo, acabou. Ela morreu. Não adianta mais nada. Deixa o mestre continuar o ministério dele, a obra dele. E aí é interessante, porque senão vai impactar a vida de Jairo. Lembra que nós falamos sobre Marta e Maria? Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido? Esse não vem para impactar a vida de Jairo, porque agora não é questão de uma cura, não é questão de uma doença, estamos falando de morte. Só que qual que é a palavra que sai da boca de Jesus para Jairo? A palavra é não. Mas qual não? Não temas, crê somente e ela será salva. Ó, Jesus motivando a Jairo a dizer o quê? Continua acreditando. Esse não veio para te desmotivar, para te tirar do objetivo. O não que Jesus está dizendo é não temas, crê somente. Amados, essa palavra de Deus para o nosso coração, o que está vindo para te desmotivar? Qual é o não que você recebeu? De repente você diz, o não que estava aparecendo é essa quarentena, é esse coronavírus. Não temas, crê somente, porque o Senhor vai fazer milagre na tua vida. O não que você tem agora depende de você pegar e aumentar as tuas forças e ter motivação de falar, eu vou atrás do meu milagre. Eu vou atrás da minha bênção. De que forma você está vendo, amados? É essa a questão. Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente. E Jesus vai com Jairo e vai ressuscitar a sua filha. Então entenda uma coisa, o milagre, a bênção, o projeto é teu. É você que tem que ir atrás. É você que tem que se esforçar. Coloque mais força. Pegue mais embalo. Se motive mais. O avião para levantar voo, ele precisa o quê? Pegar velocidade. Então, se esforce mais, coloque mais objetivo, coloque mais força. Diga, Senhor, eu vou. Deus está dizendo para você, não temas porque Ele é contigo. Não temas porque o milagre vai acontecer. Não temas porque você não precisa de homem. Você não precisa da ajuda do ser humano. Você precisa da ajuda de Deus, no sentido de que é a tua fé que Deus vai honrar. Não que você vai ser soberbo e dizer, não preciso de ninguém, não. Mas que você entenda que você precisa se motivar. Bartimeu, não grite, ele gritou. Quando veio a má notícia, não incomodes mais, Jesus disse, não temas, Jairo, crê somente, ela vai ser salva. Então, amados, é a sua visão. É de que maneira que você recebe a palavra negativa ou não. Porque tem pessoas que se a pessoa falar para ela, viu, não vai dar certo, acabou a vida dela. Pronto, já não vai dar mais certo. Porque a pessoa tem a ideia de que quem está falando tem poder na palavra, e tem mesmo, mas eu tenho que entender que a minha fé é maior. A maldição sem causa não prosperará. Então eu tenho que entender que vai ter um monte de gente que não vai acreditar no meu sonho, amados. Lembra de José? José foi contar o sonho dele para os irmãos dele, para os pais, todo mundo falando, o que é que você está falando que vai ser maior do que todo mundo aqui? Só que o sonho de José não era simplesmente sonho, era promessa de Deus para a vida de José. Os teus sonhos, os teus projetos, depende mais de você do que de qualquer outra pessoa, amados. Tenha isso no seu coração. Não deixe ninguém te desmotivar, não. Não vai dar certo sim.
eu creio, eu não vou temer, eu vou continuar, eu vou ficar firme e o milagre vai acontecer. Não pare diante das dificuldades, dos obstáculos, não. É interessante, vou te contar uma história aqui. Uma indústria de sapatos, ela estava projetando de abrir em outros países a sua fábrica, as suas lojas. E antes de acontecer, o que eles fez? Pegaram 2 vendedores e mandaram para esse país. E diz que esses vendedores eles foram justamente fazer pesquisas naquele país sobre a questão de como era visto calçados. Passando alguns dias, um dos vendedores mandou um e-mail para a diretoria dizendo: cancela a produção, porque aqui ninguém usa sapato. Aí o outro, sem saber do e-mail do seu amigo, vai mandar um e-mail para a diretoria dele dizendo: triplica a produção, porque aqui ninguém usa sapato. É interessante isso porque um diz cancela, porque aqui ninguém usa, e o outro vai dizer triplica, porque aqui ninguém usa sapato. Você entende? É a visão. É você conseguir enxergar a oportunidade onde alguém não está vendo. É você ter uma visão diferenciada. É a questão da água estar no meio do copo. Ele está meio cheio ou meio vazio? Depende da sua visão. Então, muitas das vezes, amados, não enxergue pelos olhos dos outros. Você tem que ter visão. Você tem que ter os seus objetivos e os seus sonhos. Não deixa ninguém sonhar os seus sonhos, não. Sonhe você. Não deixe ninguém tomar conta do teu projeto, não. Tome conta você. É interessante que tudo nos leva a entender que depende muito de nós. Porque vai ser poucas pessoas que vai estar torcendo pela tua vitória, pela tua conquista. Vai ser poucas. Mas entenda uma coisa, tudo vai depender de você. Se você crer, se você clamar, se você colocar mais força nos seus objetivos, busque a Deus, ore, acrescenta a tua fé, não é? E Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. É muito interessante isso, amados. Porque se você ficar olhando e pensando, não vai dar certo, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 11:4, que aquele que fica olhando para o vento nunca vai plantar, e aquele que fica olhando pelas nuvens nunca vai colher. Porque se você está esperando a oportunidade certa, não vai acontecer. A oportunidade é você que faz. Se Bartimeu esperasse que as pessoas o motivassem para clamar, ele jamais teria recebido o milagre. Se Jairo tivesse dependendo do servo que veio, Jairo teria ido embora e tinha deixado quieto a questão de levar Jesus até a sua casa. Então entenda isso, não fica olhando e achando, não, vou esperar o melhor momento. O momento é agora. Mas nós estamos num momento de crise. É aí que você tem que mostrar que é diferente. É aí que você tem que se reinventar. É aí que você tem que entender que é nesses momentos de crise que as pessoas se destacam, que as pessoas conseguem alcançar o objetivo ou até mesmo alcançar coisas que nem estavam imaginando, se reinventando. Mas aí depende de você. Não fica olhando o vento, a nuvem. Ainda não é tempo. Amplia a tua visão. Comece a entender isso. Depende mais de você do que dos outros. Não fique dependendo de A, B, C ou D. Sonhe você os seus sonhos. Sonhe você os seus projetos, que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Bartimeu voltou a enxergar porque ele clamou mais alto. Jairo teve a sua filha ressuscitada porque ele creu. Então a palavra de Deus para você é: não pare de sonhar, não pare de acreditar, não duvide, crê somente e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, Ele amplie a tua visão, amados. Que você tenha a sua visão ampliada, para que você possa viver o milagre da parte do Senhor, em nome de Jesus. Não pense na crise, não pense em tudo que está acontecendo no país. Acredite, Deus tem promessa para a tua vida e Ele vai cumprir. Se posicione. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui, eu creio nos meus milagres, eu creio nos meus projetos, eu creio nos meus sonhos e eu vou fazer a minha parte, eu vou correr atrás, eu vou colocar força e eu vou alcançar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? É essa a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Uma noite de sábado abençoado, um domingo abençoado.
e que em nome de Jesus o Senhor guarde a tua vida, guarde a tua casa, a tua família. Não dê ouvidos para o que estão falando. Coloque a tua fé em ação em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe.